Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco desse livro aqui do John Draine, Paulo. Ele é um livro publicado pela editora Paulinas em 1982. Então eu vou destacar alguns pontos aqui, né? Na página 15, ele vai falar sobre Paulo, que ele progrediu nos seus estudos em Jerusalém e não tardou a ocupar ali uma posição de destaque, tão importante que se tornou que, quando os cristãos foram julgados por sua fé, ele teve condição de lançar contra eles o seu voto, tanto na Assembleia da Sinagoga como no Supremo Conselho dos Judeus, o Sinédrio. Ele faz referência aqui a Atos 26, capítulo 10, que diz assim: O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Tá? Então, nessa passagem, é, parece que contesta a versão do Ian Maccoby, né? Que Ian Maccoby tenta responder a seguinte contradição: você tem um sinédrio ali que é de saduceus e você tem um Paulo que tudo indica é fariseu. E fariseu e saduceus eles não se dão bem. Então, como poderia o sinédrio confiar a Paulo funções que exigem um grau de confiança e se são de segmentos diferentes, né? Um é saduceu, outro é fariseu. O Ian Maccabi responde da seguinte maneira: porque Paulo ele era nessa época um mero é, funcionário do Sinédrio, ele executava ordens, né? Bom, essa passagem aqui de Atos 26:10 contesta um pouco isso, né? Porque está dizendo que Paulo perseguia esses cristãos, colocava na prisão, e quando os matavam, né, os sacerdotes os matavam, o sinédrio, né, eu dava o meu voto contra eles. Então, não é um mero executor, né? Ele dava seu voto. Então, isso chama atenção aqui o John Draine aqui para essa perspectiva. Depois, aqui na página 16, ele vai falar da ressurreição. Ele fala assim: os fariseus acreditavam na vida futura. Paulo salientou em seu próprio proveito este fato quando foi submetido a julgamento perante o Sinédrio. Está em Atos 23, do 6 ao 10. E novamente na presença de Herodes Agripa II. Ele diz assim: é por causa de nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que sou submetido a juízo. Se sou submetido a julgamento, é por causa de minha esperança na promessa feita por Deus a nossos pais. É por essa esperança, ó Rei, que fui acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite entre os mortos? Né? Então, Paulo está ali respondendo ao Sinédrio, né? Na presença de Herodes Agripa. Né? Os saduceus, que era quem governava o Sinédrio, não acreditavam em ressurreição. Os fariseus, sim. A esperança de Paulo na ressurreição vinha por conta dele ser um fariseu. Então isso já vem antes de Cristo, né? Já tinha essa crença entre os judeus. Sabia que ninguém podia garantir que haveria uma ressurreição, a não ser partindo do fato que Jesus ressurgira dos mortos. Ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Então, Paulo está reafirmando ali a crença na ressurreição dos mortos e está reafirmando que Cristo veio como primícias, né? Ou seja, haverá uma ressurreição dos mortos, ainda há de vir. Né? Então, Paulo não é preterista, né? Ele acha que existe aí uma profecia sobre a ressurreição dos mortos que ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Né? Essa perspectiva do Paulo. Depois ele fala aqui na página 20 sobre o estoicismo. E ele fala que o Rudolf Bultmann, em 1910,
Ele mostrou, de maneira a argumentar, que Paulo lembra às vezes o estilo de argumentação dos estoicos. Mas aí o John Draine vai fazer alguns pontos, né? Ele diz assim, ó, o estoicismo se baseava em especulações filosóficas sobre a natureza do mundo e do homem. O seu Deus real era a razão humana, bem diferente do cristianismo, que ele firmava-se nos fatos históricos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então isso afasta um pouco do estoicismo. O Deus estoico era uma abstração. Algumas vezes era o próprio universo, outras vezes era a razão. E outras vezes ainda era o elemento fogo. Né? Sêneca, citado por Vigílio, diz assim: que Deus seja este, não sabemos, mas um Deus habita ali. E o Deus de Paulo, ele, ao contrário, ele era um ser pessoal revelado em Cristo, né? Ele diz assim, em Colossenses 1,19: pois em Cristo aprove Deus fazer habitar toda a plenitude. Então, Paulo tem uma pessoa bem objetiva, né? E um terceiro ponto é que o estoico encontrava salvação na autossuficiência. Procurava conquistar o domínio de si mesmo, de modo a poder viver em harmonia com a natureza. Para Paulo, a salvação era completamente diferente disso. A salvação encontrava-se não na dependência de si mesmo, mas na submissão a Jesus. Paulo diz assim em Gálatas 2,20: fui crucificado junto com Cristo, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, pois é Cristo que vive em mim. Tá? E um quarto item também é que o estoicismo não oferecia qualquer perspectiva com relação ao futuro. Era uma religião da desesperança. A maioria dos homens era considerada incapaz de atingir a maturidade moral. Somente a destruição os aguardava. Mas o cristianismo contrastava com semelhante concepção e asseverava que o mundo, como conhecemos, acabaria inapelavelmente com a futura intervenção do próprio Cristo. Emergiria uma outra ordem no mundo, completamente nova. Então, isso está em 1 Coríntios do 15, capítulo 15, do 20 ao 28. Ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Cada um na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, para Paulo, que já é depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Haverá uma outra volta de Jesus. Jesus ainda haverá de voltar uma outra volta. Diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Aniquilado todo império. Aniquilado o Império Romano. Qualquer outro império. Tá? Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que há que ser aniquilado é a morte. Então, Paulo está numa perspectiva futurista, claramente, né? Aqui em 1 Coríntios 15. E o estoicismo não tem essa perspectiva de futuro. Então, aqui ele faz um contraponto com a diferença com o estoicismo. Né? E vai também falar da religião de mistérios, né? Também o Bultmann chamou atenção para certa similaridade entre o cristianismo e os mistérios. Bom, aí o John Draine vai dizer que não tem essa similaridade. Primeiro, os mistérios sempre se mostravam dispostos a se combinarem com outras religiões e até ansiosos por fazê-los. Então havia um sincretismo muito comum dos mistérios, né? E os cristãos sempre rejeitaram esse sincretismo. Outra questão. O título, por exemplo,
que Paulo aplica a Jesus, Senhor, ele sabe-se que não vem da religião de mistérios, mas do Antigo Testamento. A confissão cristã de fé vem, Senhor, registrado na forma aramaica Maranatá, mostra que a mais antiga igreja de Jerusalém, a única que se falava aramaico, deu a Jesus esse título muito antes de Paulo entrar em cena. Então, antes do Paulo, já tinha essa forma de Maranatá, que quer dizer vem Senhor em aramaico. Esse uso de Senhor para Jesus já vem antes de Paulo, tá? E é muito provável que Paulo, quando tenha aplicado esse Senhor a Jesus, ele tenha feito isso a partir de uma influência judaica, porque na Septuaginta Deus é traduzido como Senhor. Então é muito mais provável que ele tenha pego isso dali do que de uma religião de mistério. Outra questão, o que impressionava o mundo pagão não era que o cristianismo se parecesse com as outras religiões, mas que diferisse tanto delas. A acusação que mais frequentemente se fazia aos cristãos era de que professavam o ateísmo, por não admitirem sequer a possibilidade de existissem outros deuses. Então, isso daí é um ponto que vai contra esse sincretismo não se observa nos primeiros cristãos, né? Ou seja, eles eram acusados exatamente de ser ateísmo, por não aceitarem essa, esse sincretismo. Tá? É isso, muito obrigado, então.